Muito bem. Todos me ouvem bem? O fundo tá tudo certo, né? Tá. Bom, então boa noite. Então, dando continuidade às nossas ilações, né, filosóficas aqui de hoje, né? Eu queria só lembrar um paradoxo que é importante para a gente. Alguns filósofos da ciência, eles chegaram à conclusão de que tudo aquilo que nós observamos no mundo natural, né, portanto, na realidade como um todo, e chamamos de desordem, né, ou não compreendemos, nada mais é do que uma ordem ainda não decodificada. Então, tudo aquilo que nós olhamos e achamos que está em desordem, na realidade é uma ordem não compreendida. Outros filósofos da ciência, como por exemplo um químico, Nobel da Química, chamado Ilya Prigogine, ele disse o contrário, ele disse assim, na realidade, as próprias leis da natureza estão em movimento. Ou seja, na realidade, muito do que nós não compreendemos é porque ainda não está definido e nunca estará. E nunca estará porque a própria natureza também tem um movimento. Ou seja, ele quis dizer que este fluxo contínuo, né, de descobrir, de entender, não é um fluxo só da mente consciente, inteligente, né, como Oswaldo trabalhou, do ser que tem mais autoconsciência e está buscando entender quem ele é e o que o mundo é. Na verdade, o próprio mundo, a própria natureza, o próprio existente, vamos colocar assim, também é, por excelência, movimento. Então, aquela impressão que nós temos, né, aquela sensação e aquilo que nós aprendemos, né, de que as leis da natureza elas são rígidas, imutáveis, não é isso? Que estão além do tempo, sempre foram assim, sempre serão. Alguns filósofos da ciência, alguns cientistas, como este que eu citei, questionam e tentam desconstruir essa visão. Por quê? Porque quando nós desconstruímos a ideia de que as leis são rígidas, nós abrimos espaço para o novo. Certo? Se nós desconstruímos a ideia de que é tudo definido, né, e há um movimento, e a natureza assim o é, nós estamos abrindo espaço para que sempre exista a criação. Não é isso? Portanto, abrindo espaço para que o processo criativo faça parte também do trânsito evolutivo. Ou seja, tudo está em movimento, ou tudo estaria, a gente não sabe. O Bernardo falou, por exemplo, sobre o campo criativo, que expressa exatamente isso, né? Este nosso esforço de alcançar o novo. Este nosso esforço, portanto, de superar aquilo que parece definido e atingir um outro espaço, uma outra ideia, né? Uma outra compreensão, um outro valor. O irmão Grimm, o espírito Antônio Grimm, que vocês todos conhecem, talvez, eu não sei, eu não posso afirmar, mas talvez ele esteja caminhando um pouco mais para a segunda visão, porque ele nos disse assim em uma de suas aulas, né? Após muito esforço, se vocês conseguirem acessar o código básico, ele já terá mudado. Foi uma afirmação instigante, né? Ele disse assim, com muito esforço, quando vocês alcançarem e, quem sabe, virarem uma chave, né, e decodificarem, acessarem o código básico, ele já não será mais o mesmo. Ou seja, realmente talvez este fluxo, né, este fluxo contínuo de conhecimento, informação, entendimento e, por que não, realidade, né, seja o próprio propósito de nós existirmos, não é isso? Por isso, a gente precisa conversar um pouco aqui sobre o campo mediúnico. A gente precisa superar, né, deveríamos ter superado, né, há muito tempo, essa visão um pouco quadrada do processo mediúnico, né? Sempre lembrando que o mediúnico seria o desencarnado com o encarnado, né? E a gente fica preso nessa visão e não avança. Quando, na realidade, o campo mediúnico, o processo mediúnico, a faculdade mediúnica, são, por excelência, o nosso mais eficiente, maior e mais amplo veículo de comunicação. Mas não um veículo de comunicação simplesmente com o espírito desencarnado. Um veículo de comunicação com o existente. Não há outro veículo mais eficiente, mais intenso e mais rápido, né, e mais amplo para nós compreendermos o que é a realidade do que o veículo chamado faculdade mediúnica, do que o campo chamado processo mediúnico. O próprio espírito Antônio Grimm, né, no caderno de 2017, né, Bernardo, que foi o caderno que nós usamos mais para pensar o conteúdo de hoje, chamado Plenum Cósmico, né? Neste caderno ele vai tentando relacionar
exatamente a faculdade mediúnica, o campo mediúnico, o processo mediúnico, com o código básico do universo, e com o código básico do indivíduo. E ele traz algumas afirmações, né, que são instigantes, né? Uma das frases que ele traz é assim: o processo mediúnico, né, e a faculdade mediúnica são uma nutriz receptiva da totalidade. Agora o Bernardo vai explicar para vocês o que é isso. Ou o Oswaldo, quem sabe. O que é, Oswaldo? Tentar? Uma nutriz receptiva da totalidade. Quando nós pensamos no processo mediúnico, na faculdade mediúnica, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Nós estamos aqui encarnados, certo? Então nós tendemos a imaginar o fluxo do conhecimento de forma mecânica, não é? Então você pega um livro, lê o livro e assimilou um pouco daquele conhecimento, né? Você assistiu um filme, conversou com outra pessoa. Então o nosso olhar sobre o que é fluir conhecimento é muito mecânico. O que nós temos que tentar lembrar, para tentar compreender este espaço mais amplo de conhecimento, né, é que enquanto espírito, enquanto ser inteligente, consciente, né, e imaterial, e também atemporal, né, eu tenho uma outra forma de adquirir conhecimento. Certo? Assim como eu tenho a inteligência que nós chamamos aqui da inteligência biológica, né, esse é o espírito encarnado, eu tenho a minha inteligência, vamos chamar, eu estou usando um termo ruim, mas vamos chamar de uma inteligência pura, que é o espírito acessando a sua totalidade maior. Portanto, é o espírito sem as limitações mecânicas do corpo e da matéria. O processo mediúnico, ele é esse acesso. Ele é essa comunicação que o espírito faz. Nós sabemos que a faculdade mediúnica é do espírito. Por isso o Bernardo até lembrou bem, o Oswaldo também, né, que já Kardec afirmava que todos são médiuns, certo? Que todos nós somos espíritos encarnados. Sendo a faculdade mediúnica uma capacidade do espírito, o acesso à totalidade é possível a todos. Não é isso? Porque nós todos somos espíritos, certo? Ou seja, nós todos temos aquela que é a maior ferramenta de acesso à verdade, né? Aquela que é a maior ferramenta de acesso à totalidade. Por isso essa nutriz, né, receptiva da totalidade, porque faz parte de nós, das nossas capacidades, né, ter este fluxo de conhecimento, este fluxo de informação. Ou seja, um desafio que nós enfrentamos e temos que enfrentar, não é? É o de compreender que é possível obter conhecimento por esta outra via, que não é mecânica. E, na realidade, boa parte do que nós chamamos de intuição, não é? Boa parte do que nós chamamos de insights, não é isso? Tive uma ideia, tive um insight, não é? Nada mais é do que um fluxo mental, certo? Que eu já estou conseguindo operar, não é isso? Então, esse é um esforço que nós precisamos fazer. Se nós estamos tentando, né, ou esperamos tentar, né, aumentar o nosso entendimento do que é o existente. Uma outra frase interessante do irmão Grimm, deste mesmo caderno, né, ele diz assim: o código básico está inscrito no campo universal de informação. O código básico está inscrito, né, no campo universal de informação. Qual é a nossa melhor ferramenta para acessar este campo de informação? Oi? Também? Como? Este campo básico do universo, certo? Preenchido por informação. Como nós podemos acessá-lo? O iPhone ou o Android? Como? A resposta já foi dada há muito tempo, não é isso? Pela faculdade mediúnica. Né? É isso que nós estamos tentando trabalhar. Né? A faculdade mediúnica, sendo a expressão do espírito, né? Ela é por excelência o meu melhor canal e o meu maior canal de comunicação com o campo básico do universo, que é este campo infinito de informação. Faz sentido isso? É confuso?
É confuso, né? Claro que é. E como? Como nós operamos isso? Essa que é a pergunta, né? Ou melhor, vou fazer uma outra pergunta para ficar mais fácil. Se eu quero enviar algo para o Oswaldo aqui, não aqui hoje, né, mas aqui na Terra, o que eu preciso saber do Oswaldo para chegar até ele? Oi? Isso, eu preciso de alguma informação básica sobre a localização dele, não é isso? Quem sabe eu tenho que ter acesso ao RG para depois pesquisar o endereço, né, onde ele está cadastrado. Enfim, eu tenho que ter algum acesso ao lugar onde ele está para enviar a informação, né? Ou ter acesso a um contato dele para chegar até ele, certo? Em uma condição onde não há um mecânico, certo? Portanto, em uma condição espiritual, vamos pensar assim. Como eu chego na outra pessoa ou no outro espírito? Pensando na pessoa, foi a resposta? Na individualidade. Pensando na individualidade. Mas é estranho falar isso, né? Mas tecnicamente falando, como? Sim, mentalizando a pessoa, mas a questão é, não é? Se aqui nós temos o RG, não é isso? Ou o endereço, ou o celular que me faz chegar ao Oswaldo, não é? Pensando na nossa comunicação mais ampla, que é o processo mediúnico, a faculdade mediúnica, eu chego a outra pessoa porque é possível localizá-la pelo seu código básico individual. Então seria como pensar assim um código de autenticação, o código básico do indivíduo, não é? Isso, vamos colocar assim uma identidade, né? Então é possível acessar as outras inteligências, chegar a elas, né, através do seu código básico individual. E eu, através do meu código básico individual, tenho acesso ao código básico do universo, não é isso? Os espíritos têm trabalhado conosco, não só o irmão Grimm, mas o irmão Leocádio, né? Que o que nós temos que buscar fazer sempre é manter um alinhamento entre o nosso código individual e o código do universo. Já deve ter ouvido trocar de falar isso, né? Inclusive ele diz que quando nós entramos em desequilíbrio é porque de alguma forma nós alteramos este alinhamento, o alinhamento entre o meu código básico individual e o código básico do universo. Mas há uma afirmação, né, que o Mogren trabalha, que é interessante, que ele diz assim, que a faculdade mediúnica ela é ilimitada. Portanto, a minha capacidade de atingir mais inteligências, né? Mais espaços, mais conhecimento, ela também é ilimitada. Como ela cresce? Se a faculdade mediúnica não tem limites, como ela cresce? Como eu faço para que ela se amplie? Como eu faço para que eu alcance mais conhecimento? Como eu faço para que eu chegue mais longe, vamos colocar assim, no meu entendimento de mundo, de universo? Com certeza também. O que mais? Eu vim para cá na esperança de que alguém desse lado respondesse. Não foi só para exercitar as pernas, foi realmente para pressionar o lado de cá. Como eu amplio o meu acesso ao conhecimento? Oi? Passar por experiências, não é isso? O que mais? Ampliando a comunicação. Desculpe? Ampliando a comunicação. Ampliar a comunicação é o resultado, não é? Mas como eu amplio a comunicação? Pela meditação? Concentração? Surgiu uma resposta boa aqui também, entre todas as outras, né? Que também foram pertinentes, né? O Bernardo falou sobre o amor, por exemplo, sim, sobre a experiência, sim, mas o que o Oswaldo comentou agora, né? Quando eu aumento o alinhamento entre o meu código básico individual e o código básico do universo. Quando eu faço o aumento desse alinhamento? Quando o Bernardo me contratou para vir aqui hoje, ele falou assim, venha fazer perguntas, não respostas. Não foi isso não.
Então eu vou responder antes que eu seja expulso, pode ser? Mas a resposta não está certa, eu já estou avisando vocês que não está certa. Nós ampliamos a nossa faculdade mediúnica, né? E nós ampliamos nosso acesso, portanto, à totalidade, quando nós ampliamos a nossa consciência de que a totalidade existe. Faz sentido? Ou seja, quanto maior consciência, quanto maior for a consciência, né, minha, de que há um processo que nós chamamos de conexismo, mais eu fico conectado. Faz sentido isso? Então, resumindo, né, quanto maior se torna o meu conhecimento do todo, mais próximo eu fico do todo. Quanto mais eu penso sobre esse processo de totalidade, né, portanto, esse movimento de integração do todo, né, mais eu estou na totalidade. Ou seja, essa faculdade mediúnica, né, que nós estamos trabalhando, ela vai sendo destravada, né, ou melhor, ela vai destravando um campo mais amplo de atuação para mim mesmo. Ou seja, vamos tentar traduzir isso em termos mais práticos, né? Quanto mais eu pensar, quanto maior for a minha compreensão de que há conexões, mais conexões eu faço, portanto, mais eu recebo. Não é isso? O Dr. Leocádio disse algo interessante para nós esses dias. Ele disse assim, o universo é inteligente. Quando você para de dar, você para de receber. É claro que ele falou dando uma bronca em alguém, não foi em mim. Não é isso, Sônia? Eu só recebi a informação. Né? Mas vejam como a afirmação é interessante. Né? O universo é inteligente. Quando você para de dar, você para de receber. Faz sentido, né? Parece justo, não parece? Basicamente, né, tentando desdobrar um pouco isso, o que ele está querendo dizer é que se eu paro de buscar a verdade, eu paro de receber as informações. Não é isso? É claro que ele está falando também de um processo de alteridade, né? Um processo de dedicação, um processo de amor, como bem disse o Bernardo. Mas pensando nesse fluxo de conhecimento, que é o nosso tema aqui de hoje, ele está falando um pouco disso. Né? Se eu parar de procurar a verdade, eu vou parar de receber o fluxo da verdade. Né? Isso. Por que será que os espíritos nos orientam tanto? Né? Eles insistem muito, né? Para que nós ampliemos o nosso senso crítico, né? A nossa massa crítica. Eles falam muito para nós lermos mais, conversarmos mais, ouvirmos mais. Né? Ou seja, ampliar um pouco a nossa visão de mundo. Né? Porque quanto mais conexões eu fizer, mais informação eu vou receber. Então, quanto maior for essa minha tentativa de buscar, melhor será o meu resultado. Então, tentando resumir isso, né, seria pensar assim, a faculdade mediúnica, ela é ilimitada. O único capaz de limitá-la sou eu. Certo? Sendo a faculdade mediúnica integrada à totalidade, o fluxo está ali. Não é? Basta que eu, enquanto ser inteligente e consciente, procure o fluxo. Né? Procure os canais de comunicação, certo? Portanto, entre na rede do conhecimento. Então, é um processo que envolve o livre-arbítrio, né? Portanto, a capacidade de ação de cada um. Né? Isso é interessante porque assim nós já compreendemos novamente, né, que é um processo de dentro para fora, certo? Como nós olhamos para o universo, né, como quem olha para fora, né, porque nós estamos no mundo mecânico, então a gente tem a sensação de que tudo está fora. Né? Mas na prática, o nosso acesso ao que está fora é dentro. Não é isso? Então, na realidade, enquanto que a sensação física, né, é de olhar para fora, o caminho real para buscar é o caminho da consciência, tá? É o caminho do conhecimento. Portanto, é o caminho da faculdade mediúnica, né, ampliando o seu espaço de ação, ampliando a sua rede, né, de conexão. Esse elemento que nós estamos aqui tentando entender, né, na realidade é um paradoxo, né, curioso, porque se nós pararmos para avaliar, né, o Oswaldo falou um pouco da evolução do homem, né, e outros palestrantes, o Mário, por exemplo, que está aqui também falou muito disso ontem, né, a evolução da ciência, da filosofia, a evolução do pensamento humano, né, e é interessante porque quanto mais tempo passa, né, e mais nós estudamos, e mais todas as áreas do conhecimento trabalham, né, e maior fica o nosso entendimento do que é a natureza, né? Quanto mais isso acontece, mais nós nos deparamos com um paradoxo
contraditório, aparentemente contraditório, que é, ao mesmo tempo, nós nos sentimos menores, não é? Porque, afinal de contas, nós percebemos que tudo é cada vez maior do que nós já imaginávamos, não é? Então, por um lado, há essa sensação, a sensação de que o cosmos é muito grande, nós somos muito pequenos, né? Mas, ao mesmo tempo, a beleza do paradoxo está no fato de que, apesar de aumentar a minha consciência de que eu sou muito pequeno, aumenta a minha consciência de que eu estou muito integrado. Portanto, aumenta o meu espaço de ação. Faz sentido o paradoxo? Cada vez o cosmos é maior no nosso conhecimento, né? Na nossa compreensão. Então nós somos menores. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, com o pensamento sistêmico, com a complexidade, né? Com a transdisciplinaridade, nós estamos percebendo o quanto nós estamos integrados. Então é como se o espaço ficasse muito maior e, exponencialmente, a integração também ficasse muito maior. Ou seja, na prática, nós não estamos ficando menores, nós estamos ficando maiores. Porque na prática nós estamos encontrando não só a faculdade, né? Não só a capacidade, mas os meios de perceber que nós chegamos muito longe. Os meios de perceber, portanto, que neste processo integrativo da natureza, né, nós fazemos parte, certo? E a nossa ação, ela tem um efeito que é muito maior do que nós mesmos. Faz sentido isso? Né? A nossa ação, ela tem um alcance e um efeito muito maior do que nós mesmos. Se o nosso olhar for um olhar materialista e mecanicista, nós ficaremos somente com a resposta de que nós estamos menores, não é? Porque o espaço está maior ou está menor. Mas como nós estamos buscando um olhar de que o invisível é sensível, não é isso? Portanto, um olhar de que há uma capacidade do espírito, que é o verdadeiro ser inteligente, nós estamos compreendendo que o alcance deste ser é cada vez maior. Portanto, o alcance deste ser é exponencialmente capilar. Essa capilaridade, né, vamos chamar assim, como tem trabalhado o irmão Grimm, né, nada mais é do que a revelação, nada mais é muito pretensioso, né, mas talvez seja, né, a revelação de que há um enraizamento maior do que nós imaginávamos. Portanto, é a consciência de que, através do próprio pensamento, eu estou dentro de uma sustentabilidade. E essa é uma palavra que nós temos usado muito no sentido ecológico, né? A sustentabilidade do lixo, né? A sustentabilidade da água, a sustentabilidade. E nós estamos deixando de pensar naquela que é a maior de todas as sustentabilidades, né? Qual é essa? Isso. A sustentabilidade do ser, exatamente. A sustentabilidade do ser inteligente, não é isso? E é claro que essa sustentabilidade envolve a consciência de que o conjunto vida, não é, tem um equilíbrio. Não é? Então é óbvio que nós estamos ainda encontrando isso. Mas, acima de tudo, nós estamos encontrando a sustentabilidade pelo pensamento. Não é? A sustentabilidade pela inteligência. A sustentabilidade, portanto, pelas redes de mentalidade, né, extramental, cosmion, seja qual for o termo que nós formos utilizar, né, mas a consciência de que as próprias redes de pensamento, elas nos mantêm sustentando ou não ideias novas, né, sustentando ou não um pensamento novo, sustentando ou não, portanto, uma integração mais ampla com a totalidade. A gente pode até fazer uma analogia, né? Eu sei que meus exemplos até agora foram todos ruins, mas eu vou tentar acertar dessa vez. Todo mundo aqui faz algum tipo de uso, ou de celular, ou de computador, né? Ou de, enfim, algum tipo de meio eletrônico, né? E nos meios eletrônicos existe a famigerada atualização, não é isso? Então, você está usando um determinado software, chega um momento que ele começa a travar, não é? As funções não operam direito, e você percebe que isso está acontecendo porque ele está desatualizado. Certo? Então você precisa atualizar o software e volta a funcionar em uma certa harmonia, não é? Usando isso como metáfora, né? Nós passamos por algo muito parecido.
Nós passamos por algo bem parecido, na realidade, né? Enquanto seres inteligentes, pelo campo mediúnico, né, pelo processo mediúnico, nós precisamos fazer a atualização. Ou seja, eu preciso estar no fluxo das informações para me atualizar. Se não estiver, as minhas funções começam a entrar em deficiência. Se eu não entro no fluxo das atualizações, as minhas funções ficam deficitárias. O professor Mauri tem uma frase fantástica que é muito difícil de entender, mas que explica um pouco isso, né? O professor Mauri diz assim: a vida é uma porosidade que respira. Não dá tempo de explicar, não é isso, Bernardo? A vida é uma porosidade que respira. O que isso significa? Isso. Isso significa que se eu, né, enquanto ser inteligente, não estiver respirando o conjunto, certo? Eu não estou vivendo. Uma explicação primeira, né? Depois cada um avança, né? Mas isso significa que se eu fecho os poros, não há respiração. O que é fechar os poros? Isso. Fechar os poros, né, é deixar de lembrar que há o conjunto, não é isso? Portanto, fechar os poros é fechar-se em si mesmo. Não é? É fechar-se em si mesmo. Aí o nome que nós damos a isso são vários, né? Mas cada um pode pensar em si mesmo. Mas a grande questão é manter o fluxo da transpiração dos conjuntos inteligentes. Certo? Viu? Tem um resumo rápido?